Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, Ele cuida de nós, até aqui Ele nos sustentou, através da força do seu braço, a sua mão poderosa, porque todo aquele que é humilde e manso de coração vive na sua dependência, através do seu Espírito Santo, comunicando ao nosso espírito o fôlego de vida. Ele produz as obras em nós, né? E nós não nos gloriamos, porque Ele é o cabeça da igreja, a unidade da fé interligada como membros dos membros, como Ele nos disse ontem, né? Alguns líderes, autoridades, né, que são a cabeça, e a cauda os feiticeiros, os que pregam a inverdade. Mas nós somos daqueles que temos como cabeça Cristo Jesus, né? Nós andamos em obediência, nós o seguimos em espírito e em verdade, porque Ele é que governa. Importa antes obedecer a Ele e não a homens, buscando a sabedoria não terrena, a do alto, né? Do qual, através da graça, nós estamos sendo justificados, porque pela lei não se alcança, sempre se tropeça num ponto e está cometido de desobedecer a todos. Mas o Espírito, né, nos adverte dia após dia. Nós temos que ouvir. Aquele que tiver ouvidos, ouça a sua voz e as suas advertências, e aquele que acata, né, ele é fidedigno, né? O que vem a ser fidedignidade, né? Aquele que é digno de confiança, digno de fé. Nós demonstramos a nossa fé através do exercício das obras, das boas obras que só podem produzidas por Ele, né? Noé, inicialmente, ele creu naquela palavra, né, que era para construir a arca, né, tempos que ainda nem chovia. Inicialmente ele teve a fé, ele creu, e depois ele exercitou a fé através da obra, da boa obra, construindo a arca, do qual alcançou a salvação, né, e condenou a todos, através da sua fé, dos seus atos de justiça, crendo, né, e exercitando a fé através das obras. Ele condenou o mundo, né? Assim como vários homens na antiga aliança, todos através da fé. Aqueles que alcançaram, né, através da fé, não pela lei. Eles creram numa pátria excelente, a Jerusalém jubilosa, e adentraram a pátria excelente, né, após o unigênito do Pai, aquele que nos adota como filhos, e o primogênito na ressurreição, né? Ele foi o primeiro fruto da justiça que alcançou a ressurreição, e levou consigo os heróis da fé, aqueles que fecharam boca de leão e conquistaram reinos e nações, tudo através da fé. Em Salmos 89, no versículo 48, diz: viverá sem vir à morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura? Ninguém, né? A prova é que todo homem está destituído da glória de Deus, antes mesmo ali no jardim, né? Antes mesmo da desobediência, o homem tinha sido feito à imagem e semelhança, né? A imagem de Deus o criou, mas não a glória, né? Porque era necessário ele conhecer a ciência do bem e do mal, né? Porque Deus, na sua imparcialidade, ele sempre participa o homem, tanto
da ciência do bem, do mal, o ministério da equidade, da iniquidade, animais puros, impuros, né? Sempre ele é imparcial, né? Ele age na equidade. Mas é certo também que a Bíblia diz no Salmos 49:15, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si, né? Porque tanto o ímpio como que age com piedade, tanto o justo como o injusto, alcançará a sepultura, né? E ainda que esteja com o espírito, o fôlego de vida, aqueles que já estiverem na sepultura, né? Aqueles que ouvirem a voz do único bispo e bom pastor, eles subirão, né, com ele, alcançarão a vida eterna. Aqueles que dormem em Cristo, já os que morreram, né, a eles está reservado, né, um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. E aqueles que estiverem respirando, né, ainda, que estiverem de pé, subirão logo em seguida. Já aqueles que caem, né, herdarão um rio que flui fogo. O Salmos 89:49 diz: onde estão teus dons de amor que tão maravilhosamente demonstraste outrora, ó Eternos, quais prometeste a Davi manter por causa da tua fidedignidade? Em 2 Samuel, no capítulo 2, no capítulo 7, versículo 15, diz assim: contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Nós sabemos da história de Saul, né, que perseguia alguém que era justo, né, alguém que Deus tinha ungido, assim como tinha ungido ele. Mas Saul, né, através das suas atitudes, que já não eram segundo o coração de Deus, suas atitudes eram más, né? E Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus em todos os dias, exceto no caso de Urias, né? E ele o perdoou por ele ter caído, né, naquele momento. Mas a Bíblia diz, exceto o caso de Urias, né? A Bíblia não relata de outros tombos, né? Foi só um caso, né? Ou seja, ele foi digno de confiança, né? Porque assim como Paulo, que anunciava o evangelho a todas as nações, a Bíblia diz que também ele tinha um espinho na carne, né? Mas Deus disse: na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, a minha graça te basta. Mas tanto o espinho de Paulo como o exceto o caso de Urias foram casos que Deus, por amor, né, e pela dedicação à obra, Deus não lhes atribuiu como falta, né? Já aqueles que, assim como Saul, era um pecador que estava o pecado diante da sua face a todo momento, né? Ele perseguia a quem usava de dignidade, de equidade com o povo, né? Do qual Deus entrega, né, os adversários desta forma, né? Quando eles, obstinados pelo sucesso, obstinados pela podridão deste mundo, pela corrupção, Deus, os dons que são irrevogáveis, né, mas ele sonda o intento do coração, né, e assim como ele fez com Saul, foi-lhe retirado o amor, né, foi substituído pelo ódio, como a Bíblia relata que um espírito, né, da parte do maligno, concedido pelo próprio Deus, porque ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço absolutamente tudo, né? E ali aquele espírito o atormentava, né? Por isso que Paulo nos diz, né, que o dom supremo é o amor, porque os dons de profecia cessarão, a sabedoria cessará, mas o amor permanece, né? É onde
Jesus está nos falando sempre, né? Mantenha no amor, porque quando se permite, aqueles que tinham a semente do trigo, né? Que é a palavra que é viva e eficaz, que é a Jesus Cristo, mas permite que venha a ser semeado em seu coração a semente má, o joio, né? Aqueles que dormem e começam a exercitar, o amor é arrancado, né? Porque há de servir somente a um Senhor, né? A um amareis e o outro odiareis. Não tem comunhão de luz e trevas, não tem um coração com duas sementes, né? E quando o joio ele vai crescendo no coração, ele sufoca o amor, né? E o amor é retirado. Assim como Saul, né? Foi-lhe retirado o amor, foi-lhe retirado o Espírito que o próprio Deus havia lhe enviado, né? Para governar o povo com justiça, com equidade, mas ele se corrompeu, permitiu que o joio, o ódio, né, crescesse em seu coração, a ponto de perseguir o ungido de Deus. E Davi, ele suportou toda a humilhação, ele suportou todas as afrontas que passou, até mesmo do seu filho tomando o trono, né? E em nada ele deixou de glorificar a Deus. Assim como a Bíblia nos relata no caso de Jó, que ele passou aquelas provações ali, glorificando a Deus. No capítulo 1, versículo 22, diz que nada ele atribuiu de falta a Deus. Ele glorificou a todo momento, naquele monte de cinza, coçando um caquinho de telha. E aquele que nas reuniões o blasfemava, o vil tentador, né, se ausentou dele, e ele foi restituído, né, em dobro. E assim nós cremos naquele que é o bom pastor e bispo de nossas almas, que assim como Davi governou com equidade, com justiça, ele é o nosso bom pastor, ele é o bispo de nossas almas. Ele é aquele que ajunta as ovelhas que não têm pastor, né, e cuida de nós. Nele nós confiamos, ele é o cabeça da unidade da fé. Nele a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é a imagem, a glória do Deus vivo. E mais um dia, Jesus, nós somos gratos pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo Senhor nos tirar de toda injustiça, porque o Senhor é aquele que aparta as ovelhas dos bodes, né? O Senhor é aquele que, quando vê um urso feroz e um leão rugindo, que é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, o Senhor é aquele que muda as estações, e através dessas mudanças de estações, do qual nós contemplamos, é o sinal da transição, aonde o Senhor rebaixa a uns e promove a outros, para governar o teu povo com justiça, exercer o direito, a equidade, do qual o Senhor é aquele que não compartilha de maneira alguma com parcialidade. O Senhor é aquele que governa com a imparcialidade, assim como Deus Todo-Poderoso, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Neles não há divergência. E assim todo aquele que está no seu espírito, todo aquele que afirma que o tem e está nele, não há divergências. E o Senhor é aquele que une o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, do qual a nossa mente é de Cristo e o Senhor vive em nós. E o teu reino vem até nós e o Senhor governa com justiça. Nós somos gratos a Ti por mais um dia. Continua sobre todo o mundo, trazendo as suas verdades que liberta o povo, governando um povo
com exatidão, com a tua retidão, que tu é o sacerdócio perfeito do qual nós estamos necessitando, o elo da perfeição, onde através de uma única oblação falou com mais veemência do que o sangue de Abel. E em ti nós cremos e confiamos, e que o Senhor continue agindo no meio de nós, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa, destruindo toda vã filosofia, tirando toda corrupção no meio do teu povo, tudo aquilo que oprime o teu povo, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.